Gente, essa segunda parte, a gente quer carinhosamente e gentilmente, brutalmente, desbancar um mito muito infeliz nos arraiais cristãos, de que teologia não é coisa de mulher. E se você já não entendeu que a gente realmente não acredita nisso, então só o currículo da nossa próxima palestrante já responde essa pergunta. Então, a Roberta Fonseca é esposa do pastor Joel Teodoro, que muitos conhecem, já esteve em alguns eventos nossos, mas o currículo dela não é ser esposa do pastor Joel Teodoro, apesar disso ser uma parte muito importante da vida dela. Mas a Roberta é formada em pedagogia, especialista em literatura infantil, mestre em teologia em aconselhamento bíblico pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper. Então, uma mulher com mestrado em teologia, sim. Roberta, por favor, venha nos abençoar. E desde já, muito obrigado pela sua contribuição para o nosso evento. Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria estar aqui. Eu me sinto muito à vontade aqui, realmente, porque a minha história cristã começou na Nova Vida e o meu pastor era o bispo Walter Macalister. Eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu vi o John na barriga da mãe dele, gente. Mas eu era adolescente, tá bom? Vocês façam as contas aí, mas com generosidade. Então, eu agradeço ao Senhor mesmo pelo ministério do bispo Walter e por toda a minha trajetória. Eu guardo um carinho muito grande no meu coração com a Igreja de Nova Vida. É um privilégio para mim estar aqui. Ele já me apresentou um pouquinho. E Joel é um grande incentivador dos meus estudos. E isso para as meninas que são solteiras, fica a dica. Deus reúne propósitos para a glória dele. Os planos são dele e ele faz de acordo com o que lhe apraz. E é maravilhoso ver o Senhor trabalhando, apesar das nossas vidas, apesar das nossas falhas, e trabalhando no nosso caráter ao longo dos anos e através da teologia. Eu sou pedagoga de formação, depois eu fiz realmente uma especialização e eu procurei, durante muito tempo, continuar os meus estudos. Eu tenho 2 filhos, Gabriel, que tem 28 anos, Rafaela, com 25, e eles sempre também me incentivaram: mãe, quando é que você vai continuar fazendo os seus estudos? Eu nunca encontrei um momento que fosse adequado, nem um curso que me chamasse tanta atenção. E como meu esposo é pastor, aconselhamento é algo que a gente faz normalmente. Quem é mãe também faz isso normalmente. E eu quis agregar realmente um conhecimento mais teórico, mais sistemático, àquela que já era a minha atividade e que eu já fazia por tanto tempo ao longo desses 25 anos, quase 26 anos de ministério do meu esposo. O que mais eu posso falar? Que esses dilemas sobre teologia talvez estejam no nosso imaginário porque nós não saibamos exatamente o que é o estudo teológico e a que fim serve, né? Então, nessa palestra sobre a mulher e o estudo teológico é um desafio, mas para mim foi desafiador e privilégio ao mesmo tempo, porque é uma oportunidade que eu tenho aqui de desmistificar algumas coisas e incentivar também as minhas irmãs a continuarem com seus estudos e o estudo teológico também. Pode passar, por favor. Eu falei que a minha formação é pedagógica, né? Sou professora também, então eu falei, não, tem que ter visual. E essa figura aí cheia de interrogações, botei para a gente começar a conversar sobre isso.
o que é teologia? De uma maneira muito simples e direta, a teologia é a ciência ou estudo que se ocupa de Deus, da sua natureza e seus atributos, e suas relações com o homem e a sua criação. Pensando dessa forma, isso tem tudo a ver com a nossa carreira de fé, o desenvolvimento da nossa carreira de fé. Compreender Deus, compreender e conhecer melhor a Deus, e essa relação que Deus tem com o homem e com a sua criação. Então, teologia não é sobre um punhado de palavras bem difíceis, né? Que a gente escuta e fica, meu Deus, o que isso quer dizer, né? Ortodoxia, ortopraxia e outras tantas, antropologia bíblica, mas não é esse punhado de palavras soltas e aleatórias e pouco entendidas. Não é algo também enfadonho, cansativo, pesado, mas é algo que requer o nosso esforço. É um exercício, o pensar é um exercício, né? E na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa cultura a gente está acostumado a receber tudo muito pronto. A gente não quer pensar, a gente quer só ouvir e relaxar. Mas teologia e o estudo da palavra é um trabalho duro, um trabalho árduo, de pensar, de refletir, de meditar. E é sobre isso também que é a nossa carreira cristã, o nosso desenvolvimento da salvação, como a palavra diz. Mas por que uma mulher deveria se interessar pelo estudo da teologia? Pode passar. Eu vou só falar um pouquinho como é que a teologia entrou na minha vida. Eu era solteira, eu tinha terminado a pedagogia, e eu me deparei com um texto de 1 Coríntios 7, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir. 1 Coríntios 7, de 32 a 34. Vou ler na versão da NVI, diz assim: quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se ocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. E essa passagem que fala que quem não é casado cuida das coisas do Senhor, me saltou os olhos. Então, quantas mulheres solteiras eu tenho aqui? Faz assim. Essa palavra é para você. As mulheres solteiras, cuidem das coisas do Senhor. E isso ficou na minha mente. Como eu vou cuidar das coisas do Senhor? Como é que eu me preparei para a minha carreira? Estudando, me empenhando para ser uma boa professora, uma boa pedagoga. E como é que eu vou cuidar das coisas do Senhor? Me preparando, também estudando a palavra dele. E eu fui procurar um seminário, tinha acabado a pedagogia, fui procurar um seminário. E estudei durante um ano, e isso, eu tinha 24 anos, fiz um ano de seminário, mas aí, nesse intercurso, eu conheci o Joel e nós nos casamos e a vida tomou outros rumos. E esse curso ficou inacabado na minha vida, mas isso começou lá atrás. Nós temos a impressão de que, para o Senhor, nós podemos fazer as coisas de qualquer maneira, né? Então, se eu sou um músico, eu toco, eu não preciso estudar. A gente precisa estudar. Se eu sou um professor de escola bíblica, eu pego a revista e ensino aquilo da revista. Eu preciso saber um pouco mais da faixa etária das crianças. Eu também trabalho com o departamento infantil. E tudo tem a ver com teologia. A música tem a ver com teologia. O seu serviço na igreja tem a ver com teologia. Então, a mulher solteira,
ela precisa dedicar o seu coração, colocar o seu coração no Senhor, até que aconteça do Senhor unir propósitos para a glória dele. Mas enquanto isso não acontecer, por que não estudar? Por que não estudar teologia? E foi esse meu pensamento. Uma outra passagem que sempre esteve no meu coração e na minha vida está no Salmo 119, versículo 97, que diz: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Você poder estudar a palavra de Deus mais profundamente é você entender a beleza que às vezes está oculto ainda aos nossos olhos. É procurar, é escavar. E isso é maravilhoso, porque isso abre os nossos olhos para perceber as nuances nos atributos de Deus, no caráter de Deus, que se refletem nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos. A teologia tem a ver com tudo que a gente vive. A nossa prática, ela é encharcada da nossa teologia. Quando nós duvidamos do que o Senhor pode fazer, na base está uma dúvida teológica. Quando uma criança em sala de aula, de escola bíblica, ela, por exemplo, como aconteceu na nossa igreja, a professora falando sobre criação, e a criança perguntar, mas, professora, quem criou Deus? Né? Normalmente a criança só ouve, Deus criou a natureza e vai ouvindo. E ela pensando, ok, tudo foi criado, mas quem criou Deus? Isso é uma pergunta teológica. Então a teologia, essas perguntas estão dentro dos nossos corações, dentro do ser humano, e foram colocadas por Deus, para que a gente busque o Senhor, para que a gente busque a verdade. Pode passar. Eu não sei se está dando para ver, veio meio truncado, mas eu vou ler para vocês. Ali a frase diz assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Essa frase foi de Louis Pasteur. Eu vi um pouco da biografia dele e ali dizia que aconteceu um encontro com um jovem e o jovem questionou ele estar com a Bíblia na mão. E ele era um cientista, diretor também da faculdade de ciências na França, e ele foi questionado pelo jovem, sem saber quem ele era, sobre a autoridade da Bíblia. E ele, com a sua simplicidade, ele depois entregou um cartão para esse rapaz, onde tinha essa frase. Eu vou ousar parafrasear e dizer, assim como a ciência, um pouco de teologia pode nos afastar de Deus, do Deus verdadeiro, mas muita teologia nos aproxima dele. Eu vou explicar o que isso quer dizer. Um estudo raso da palavra de Deus pode implicar numa construção pessoal e particular de um Deus moldado de acordo com o nosso próprio entendimento. Você já deve ter visto muitos debates teológicos na internet, né? E normalmente as pessoas falam com tanta propriedade, tanta bobagem, porque estudaram um pouquinho de teologia e acham que sabem toda a teologia, né? Hoje, depois de fazer o mestrado, eu sei que eu preciso aprender muito, muito, muito mais. Isso não vai acabar, eu vou continuar estudando. E essa percepção de que a teologia, ela vai abrindo os horizontes, vai abrindo os nossos olhos. E o perigo disso é que isso afasta uma teologia fraca, uma teologia um pouco entendimento da palavra de Deus, nos afasta do Deus verdadeiro que se revela através da Escritura. A teologia fundamenta o nosso pensar. O nosso pensar é encharcado da nossa teologia. E, por conseguinte, o nosso agir. E, por conseguinte, as nossas escolhas. Portanto, ela precisa estar correta. Nós precisamos estudar teologia, porque nós precisamos ter esse entendimento.
O pastor John deu um monte de spoiler, que a gente vai ver aqui algumas passagens e que ele já citou. E a verdade é essa, que se nós entendermos o nosso papel de mulher, através do estudo da teologia, dessa teologia correta, nós vamos ter menos dilemas como foram citados aqui hoje de manhã. Menos indignações, porque nós vamos crer não só na palavra, mas no Deus da palavra. Nós vamos conhecer o caráter desse Deus. E nós vamos saber que os planos dele não se frustram, que a palavra dele não falha. E se ele colocou, se aquilo está registrado na sua palavra, nós podemos confiar e podemos saber que essa é a maneira normativa. Foi para isso que nós fomos criadas e nós temos alegria nisso. Eu vou compartilhar alguns conceitos básicos que me auxiliaram na compreensão na execução também das minhas atividades, dos meus papéis no serviço ao Senhor, dentro e fora da igreja. Pode passar. Alguns já devem ter ouvido falar em cosmovisão, né? Ali tem uma lente, e a lente, ela ajustou e deu para enxergar mais longe, mais nítido. A boa teologia ajusta as nossas lentes em relação à realidade criada por Deus. Existe uma realidade, ela foi criada por Deus. Não é uma realidade criada por narrativa, que é sobre isso que hoje se diz. O que nós falamos vira verdade se a narrativa for bem estruturada. Na verdade, existe uma realidade que foi criada por Deus, criada para funcionar no Éden. Ele fez tudo perfeito e viu que tudo era bom. A cosmovisão é a maneira que a gente vê e interpreta o mundo. Todo mundo tem uma cosmovisão, uma visão de mundo. A cosmovisão bíblica é a maneira de ver e interpretar o mundo através da Bíblia. Ela ajusta as distorções que as pessoas têm, as percepções que elas têm equivocadas. Então, quando surge um assunto, nós precisamos ir para a palavra de Deus, porque ela vai colocar luz e vai nos dar os pressupostos para pensarmos e agirmos sobre os assuntos da atualidade. O estudo das Escrituras de forma mais profunda e organizada, ela pode mudar a avaliação do que temos sobre Deus. Hoje, as pessoas têm um Deus que é funcional, é quase um Papai Noel, né? Ele está ali, se ele não interferir na nossa vida, melhor, porque não atrapalha, mas quando a gente precisa, a gente vai lá e ele é funcional, né? E a gente pede, a gente tem aquele Deus ali. Isso é uma distorção. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Nós somos servos, essa é a relação, mas Ele é um Senhor bondoso, maravilhoso, misericordioso, e por isso nós precisamos conhecê-lo. Ela também, esse estudo organizado, estruturado, ele também modifica a visão que nós temos sobre nós mesmos. Nós não somos vítimas, nós não somos pobres coitados, nós não somos totalmente bons, cheios de boas intenções. Não é isso que a palavra de Deus diz. Isso é uma distorção. E quando nós distorcemos, as nossas atitudes acabam sendo diametralmente opostas ao que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos propõe. Também ela modifica a nossa visão sobre o outro e sobre a criação. A tendência do homem natural é ter o outro ou as coisas da criação de uma forma idólatra, como se neles a gente fosse conseguir a redenção. Por exemplo, se eu tiver um bom casamento, eu vou ser feliz, isso vai me completar.
Aí a pessoa casa. Não, agora se eu tiver filhos, isso vai me fazer feliz, completa. E a pessoa tem filhos, e a pessoa tem uma profissão, e a pessoa tem uma casa própria, carro, mas nada disso, em nada disso a redenção. A redenção está em Cristo. E quando nós não estudamos a palavra de Deus, e a teologia nos ajuda a ajustar e a conhecer também, botar luz sobre o nosso coração, saber aonde nós estamos usando algo que é dado por Deus, é bom. Até o ministério, ele pode ser, a gente pode se relacionar com o ministério de forma idólatra. Com os estudos, eu posso me relacionar de forma idólatra, se eu não coloco Deus acima de todas as coisas. Então, a teologia, ela vem para ajustar essa nossa falha, e falhas de compreensão. Por exemplo, quando nós ouvimos que Jesus veio por mim e por você, nós somos o centro de todas as coisas, e tudo se move para nos satisfazer. Isso é uma distorção da teologia. Deus está no centro de todas as coisas. Tudo é por conta de Deus. Eu estava conversando agora, vindo no carro, e nós estávamos falando. A história da nossa vida é pequenininha dentro da história enorme de Deus. A história de Deus já acontecia e a história de Deus vai continuar acontecendo. Mas a nós, filhos do Senhor, foi revelada a beleza dessa história e a nossa participação a cumprir os planos de Deus enquanto nós somos chamados para esse reino. Por exemplo, uma outra distorção, a ira. A ira é um atributo de Deus, só que a ira de Deus é santa, a nossa ira é pecaminosa. E nós vemos uma grande diferença. Tem os atributos que foram comunicados a nós foram contaminados pelo pecado. Então, quando nós estudamos teologia, nós podemos ver de uma forma bem realista quem realmente nós somos e quanto nós precisamos do Senhor. E quanto nós dependemos da ação do Espírito Santo nessa caminhada de santificação. Pode passar, por favor. O estudo teológico, ele consolida e sedimenta conceitos basilares da fé cristã. A palavra de Deus, ela tem autoridade, ela é inerrante e ela é suficiente. Quando a gente conhece uma pessoa, e eu posso falar assim, eu conheço uma pessoa bem, eu conheço a história dessa pessoa. Quando nós conhecemos Deus, nós conhecemos a história de Deus. E para isso nós precisamos nos debruçar nas Escrituras e saber que a Escritura tem essa base sólida, base de autoridade, base de inerrância. O que ela fala, ela cumpre. E essa base de ser suficiente. Nós não precisamos dar um jeitinho aqui. Lembra de Ismael, né? A palavra de Deus foi falada. Não, o ser humano, ele tem uma tendência a dar jeitinhos e não crer que a palavra de Deus é suficiente e ela se cumpre e ela tem autoridade. E a teologia nos ajuda a ajustar também esse nosso comportamento pecaminoso, esse nosso comportamento distorcido, através, claro, do Espírito Santo trabalhando em nós e aplicando a verdade ao nosso coração. A compreensão que temos das Escrituras, de quem Deus é, da obra de redenção e santificação lenta e diária, na transformação à semelhança de Cristo, possibilita amá-lo ainda mais. Tem gente que crê que teologia esfria. Vocês já ouviram isso? Teologia esfria. Quanto mais você estuda teologia, mais frio. Talvez você estudou um pouquinho de teologia e já achou que você era o bambambam e aquilo esfriou o teu coração. Mas quanto mais teologia a gente estuda, maior é a nossa aproximação da verdade, maior é a nossa compreensão. Nós ganhamos ferramentas para poder estudar melhor a palavra de Deus. Podemos nos maravilhar com a sua bondade, fidelidade, amor, misericórdia, criatividade e por aí vai. Quantas vezes eu estudando para a prova,
A minha primeira disciplina lá, o meu primeiro módulo no Underjumper foi com o Weber Campos Júnior, alguns de vocês devem conhecer. Foi uma semana intensa de estudo, introdução à teologia reformada. E era uma classe assim com 80 pessoas, onde 10% eram mulheres. E a maioria, pessoas já avançadas no estudo. Então, eu estudei muito para realizar os trabalhos, fazer as provas. E o Joel, às vezes, passava pela minha mesa de estudo lá, eu estava estudando e chorando. Chorando por estar vendo a beleza sendo desnudada, através do que a teologia estava me mostrando que eu não conseguia enxergar. E isso é maravilhoso, porque é mentira dizer que a teologia nos afasta e nos esfria. O conhecimento de Deus, né, a boa teologia, ela vai colocar luz na palavra, vai nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Pode passar. Então, aí eu vou falar com vocês algumas coisas que, no decorrer do curso, me ajudaram a compreender melhor o meu papel como cristã, o meu chamado, a minha caminhada. Toda a narrativa da Bíblia fala de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. A compreensão do que aconteceu na criação, na rebelião do homem, na sua redenção em Cristo, tem implicação direta em como nós percebemos e interpretamos a realidade e como nos relacionamos com ela, com os outros e com Deus. Então, na criação, nós percebemos como Deus criou todas as coisas para funcionar. Diz assim, Gênesis 1:27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, mulher os criou. A compreensão de quem nós somos passa inevitavelmente pela narrativa da criação. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Isso é maravilhoso, mesmo aquele que ainda não crê no Senhor, aquele que ainda não tomou conhecimento do Senhor, ele ainda assim tem a imagem e semelhança. Isso nos dá um senso de identidade. Nós percebemos quem nós somos, e aí nós não precisamos ir no discurso desse mundo, de quem nós deveríamos ser. Nós sabemos quem somos, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós podemos cumprir o mandato que foi estabelecido no Éden. Existe um mandato, e isso a teologia, ela evidencia um mandato que é espiritual, que é cultural, que é social. Esse mandato é para nós hoje também. Nós, no Éden, nós recebemos um mandato, o homem recebeu um mandato, a espécie humana. Pode passar. Mas a queda, e aí eu botei rebelião, porque a queda, né? Queda parece que abranda um pouco, mas a verdade é que houve uma rebelião. Na queda, a imagem de Deus não foi destruída completamente, mas ela foi seriamente corrompida. Em Romanos 1:21 diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O que aconteceu na rebelião é que o homem buscou fora de Deus aquilo que ele achava que precisava. E não é isso que o homem faz até hoje? Busca, desde que nasce, fora de Deus, algo que possa satisfazê-lo. Mas fora de Deus nada pode satisfazer-nos. E esse é um ponto central do nosso entendimento de quem é o homem. Nós vivemos numa antropologia, né, no entendimento de quem é o homem humanista. Quer dizer, o homem é o centro, o homem tem dentro de si tudo o que ele precisa. Mas o que a Bíblia diz sobre o homem? Salmo 49, versículo 7 diz assim, algum homem pode redimir seu irmão
ou pagar a Deus o preço da sua vida? Só o Senhor. E Ele fez isso, pode passar, na redenção. Através de Cristo, a imagem de Deus no homem pode ser renovada e a capacidade de amar e se relacionar começou a ser restaurada. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na conversão, na nossa conversão, no chamado que o Senhor nos deu, em Jesus, nós fomos resgatados e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho nos aponta o quanto nós somos depravados. O mundo mostra que nós podemos ser bons, termos boas atitudes, mas a Bíblia diz o quanto nós carecemos do Senhor e que Ele é bom e nele nós podemos ser restaurados. Nele nós podemos ter boas obras, a partir dele e para ele, para que o nome dele seja glorificado e não o nosso, porque tudo é por ele, tudo é para ele. Uma coisa interessante é essa capacidade que foi restaurada e foi dada a nós, filhos do Senhor, servos do Senhor, de amar novamente, amar de maneira correta e não de uma maneira idólatra. Nós ainda lutamos com isso, nós ainda lutamos com a idolatria do nosso próprio coração, mas Deus, na cruz, e na sua ressurreição, na ressurreição de Jesus, Ele restaurou em nós essa capacidade de amar a Ele de forma correta, de amar o próximo sem ser de forma idólatra e de nos relacionarmos e desenvolvermos as nossas habilidades para a glória dEle. Não há lugar para autoajuda quando nós conhecemos essa verdade. Nós precisamos de todo o auxílio que o Espírito Santo está posto e disposto a nos dar. E é isso que Ele tem feito na nossa vida, uma vida dia a dia de santificação. Então, eu vou voltar à pergunta do início, pode passar. Por que estudar teologia? Por que uma mulher deveria se interessar pelo estudo de teologia? A teologia, ela sistematiza questões básicas sobre o homem, sobre a vida, sobre a morte, sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre o seu propósito, a fim de que esses conceitos sejam aplicados na vida prática. Então, teologia não é para ser só aprendida, né? E quando a gente vê grandes discussões e grandes debates, eu vejo pouca prática, porque às vezes são debates infrutíferos. A teologia, ela vai além dos debates, além de questões, ela se manifesta de forma prática nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Nossa vida, escolhas, pensamentos são fundamentados no que cremos, tenhamos consciência disso ou não. O estudo das doutrinas evita os desequilíbrios da nossa vida, evita que a nossa vida seja uma vida dissoluta. Como a teologia, e essa foi uma das perguntas que nós propomos, como a teologia pode me ajudar na prática, no exercício do papel no lar, na igreja e na sociedade? Pode passar. Como nós vimos, a teologia, ela bota luz em quem nós somos, no nosso chamado para servir. Como eu falei, o pastor John já deu alguns spoilers, né? Então ele já leu aqui alguns textos. Mas enquanto solteira, como nós vimos no texto, nós temos que servir ao Senhor de todo o coração. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. Então façamos isso de forma diligente, realmente nos empenhando em conhecer mais a Deus, em servi-lo com todo o nosso ser, com tudo aquilo que Ele nos deu, com os nossos estudos, os nossos recursos e com a nossa mente. Os nossos exercícios intelectuais precisam estar debaixo do poder de Deus, para serviço a Ele, serviço à sua causa, ao seu reino.
através do papel de esposa. A teologia pode me ajudar, porque eu posso compreender melhor. E o pastor John falou sobre isso, né? Entender que para ser auxiliar, Deus me deu competências. E um auxiliar que não é competente, ele atrapalha, né? Você já teve assim, alguém que você chamou para ajudar e chegou uma hora que você falou, não, pode deixar que eu faço sozinha, porque o auxiliar que atrapalha, né, é melhor ficar quietinho. Nós fomos chamadas como mulheres dentro dos nossos lares para auxiliar, para ter competência nesse auxílio. Existe uma forma certa e a Bíblia nos dá esses pressupostos. Nós precisamos estudá-la para nós sabermos exatamente com sabedoria como aplicar essas verdades. No pastoreio do coração dos nossos filhos, né? O homem, o pai, ele está ali pastoreando a família. Mas no dia a dia, muitas vezes, somos nós que temos as demandas. Da onde nós vamos encontrar esses recursos? A teologia nos ajuda. Nossos filhos têm perguntas teológicas também. Eles questionam, para que eu estou aqui? Eu trabalho com pré-adolescentes há muito tempo. Então, nessa faixa etária, eles se dão conta da morte iminente, eles se dão conta de um caos vivido nessa realidade, nesse mundo caído, e como ele vai se estruturar, ele está sendo transformado dia após dia, está passando por uma transição. A palavra de Deus acalma os corações. A palavra de Deus nos dá respostas, primeiro para nós, como discipuladores, para que nós possamos também dar resposta aos nossos filhos, estar ali dando o apoio necessário em todas as faixas, em todas as etapas da vida deles. No aconselhamento das mais novas, isso já foi lido aqui, eu vou ler só Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Quando a gente está com o coração repleto da palavra, quando a gente estuda a palavra, quando a gente entende a palavra, a gente pode compartilhar isso com aquelas que estão ao nosso redor. Sempre existe uma mais nova para a gente compartilhar. Sempre existe uma irmã perto da gente com questões, com conflitos, e ela só consegue botar os olhos na situação. E o aconselhamento bíblico fala muito sobre isso, sobre nós tirarmos os olhos das circunstâncias e colocarmos os olhos no Senhor, no Deus que é todo-poderoso, e nos lembrarmos das promessas que Ele tem para nós. Através do ensino da palavra, né, em diversas áreas, com as crianças na igreja, sim, mas em outras oportunidades, né, como essa de hoje, nós podemos ensinar, nós podemos incentivar, nós podemos motivar os nossos irmãos a estarem mais firmemente crendo no Senhor e caminhando. No exercício profissional também, porque não existe essa dicotomia de que a teologia é para o privado, a teologia é para a igreja, é para a vida religiosa. A palavra de Deus, ela tem que inundar todas as áreas. Existe alguma área na nossa vida que Deus não queira tocar? Então, a profissional também. Nós estamos ali exercendo o nosso mandato cultural. Agora, com a capacitação do Espírito Santo, para que a gente possa profissionalmente glorificar a Deus através do nosso exercício, fazendo a coisa bem feita, fazendo da melhor maneira possível, dando o nosso testemunho, encharcando a nossa vida e as nossas atividades também da presença de Deus. Não é só o pregar o Evangelho no seu trabalho, é viver uma vida de discípulo no seu trabalho, é não se envolver em conversas vãs, é não estar na roda dos escarnecedores, é estar percebendo se alguém está passando por uma aflição e poder ser ali uma resposta de Deus na vida de alguém, aproveitar as oportunidades. Pode passar.
Já estamos quase encerrando e eu queria propor uma reflexão. No que temos aplicado a nossa mente e o nosso coração? Vale a pena aplicar a nossa mente e o nosso coração no ensino, no exercício de estudar a palavra? Vale a pena dedicar aquilo que nós somos, o nosso tempo, para que a gente possa desenvolver também essa parte? Efésios 5, 15 a 17, isso é o dever de casa, vocês podem depois ler e meditar. A gente não pode negligenciar aquilo que Deus tem nos dado. Como o pastor John falou, era inimaginável uma mulher aprender, né, no século I, nos séculos passados. Hoje nós temos à nossa disposição o ensino da palavra de Deus. E nós precisamos aproveitar, remir o tempo. Quanto tempo a gente passa na rede social, às vezes vendo coisas que não interessam, que vão minar o nosso coração, vão nos levar para longe do foco. Nós fomos arregimentados para uma luta, para uma batalha. E essa batalha é espiritual e nós precisamos nos preparar para ela, através do exercício de ler a palavra, meditar na palavra, orar e estudá-la. Remir o tempo é sobre aproveitar as oportunidades. Você, mulher, nas diferentes etapas da vida, tudo tem o seu tempo. Eu tive o meu tempo de retornar ao meu estudo, pedindo ao Senhor, sempre com o incentivo do Joel, sempre me dando todo o suporte. Mas houve um tempo certo para eu retornar, porque a minha vida foi movida pelo Senhor em outras direções, até de ensino também. Consulte ao Senhor, veja como seus recursos, o seu tempo pode ser usado para o estudo teológico. Eu vou deixar um desafio aqui para o Instituto, quem sabe até abrir um curso também de aconselhamento bíblico e, através do estudo das Escrituras, vocês serem úteis em todos os setores onde Deus tem colocado vocês. É uma bênção a gente poder caminhar com os nossos irmãos, caminhar com a nossa família e ter uma compreensão melhor da sua palavra. Pode passar. Eu botei aí algumas considerações finais para quem ainda tem dúvida sobre a pergunta se mulher e teologia tem alguma coisa a ver, né? Primeiro que não há redenção na teologia, somente em Cristo. Então, eu não fiz teologia, então eu sou um cristão de uma categoria inferior. Não, fora disso. A teologia, ela te dá ferramentas, ela te ajuda. E em menor ou maior grau, ela vai te ajudar na caminhada. Mas ela não é redentora. Não é a teologia que te leva para o céu. É o Senhor Jesus. E a obra que o Espírito Santo faz na vida de todos nós, até dos que nunca estudaram teologia, de forma sistemática. Todo domingo nós estudamos a palavra de Deus. Todo domingo, reunido, congregados, nós ouvimos a palavra e o nosso entendimento, ele é aprimorado daquilo que o Senhor quer para nós. Não deixem de congregar, nunca. Não existe uma teologia particularmente feminina, né? Então, nós vamos falar só de temas femininos. Nós somos servos do Senhor e o Senhor nos usa como quer. Existem papéis definidos, mas a teologia é o estudo da palavra. E nós precisamos estudar a palavra de diversas maneiras, com as ferramentas que ela nos dá. A teologia é útil para servir mais e melhor em todas as esferas de atuação da mulher de Deus. Então, sim, teologia é coisa de mulher, teologia nos ajuda
a fim de que nós também possamos servir ao Senhor. Portanto, o estudo teológico não é somente para pastor e pregadores, como alguns pensam, mas é benefício para cada regenerado, chamado e arregimentado pelo Senhor e posto aonde quer que o tenha designado, sendo homem ou mulher, solteira ou casada, profissional no mercado de trabalho ou servindo a sua família. Amém? Vamos orar? Senhor bendito, nós te agradecemos por essa oportunidade, essa manhã maravilhosa que temos tido aqui na tua presença e pela oportunidade de conhecermos uma parte do corpo que não conhecíamos, uma parte da tua igreja, termos comunhão nessa manhã e também diante das tuas verdades, Senhor, sermos chamados a te servir mais e melhor. Que nós possamos estar com o coração aberto, que possamos com sabedoria, Pai, usar aquilo que o Senhor tem nos dado, que seja para o crescimento da tua obra, da tua igreja, que seja para pacificação dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos relacionamentos, que seja na prática para a edificação dos nossos lares, que seja, Senhor amado, para benefício da tua igreja local e para a glória e para a honra, sobretudo, do teu nome. Que o Senhor seja louvado e engrandecido por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada. Muito obrigado, Roberto. Se você tiver alguém para indicar, um mestrado em aconselhamento bíblico para dar aula no Bermec, seria interessante. Depois você me fala se você conhece alguém, tá? Se quiser incluir seu currículo também, já adianta. Muito obrigado. Então, o que a Roberta acabou de falar, nós do Bermec já sentimos isso há um tempo. A gente teve a formatura do Bermec no final de abril, e numa turma de aproximadamente 30 pessoas, só tinha uma mulher. Nos anos anteriores, no máximo 3 ou 4. O Bermec, quando foi fundado em 2006, a primeira função dele era equipar os candidatos a pastor, porque a Nova Vida não tinha um seminário, algum sistema, né, de preparação para os nossos pastores. Isso, logo a gente viu que não podia ficar só nos pastores, a gente abriu. E a gente abriu para líderes da igreja. E em seguida a gente abriu para mulheres também. Então já há alguns anos o IBRMEC está aberto. Aliás, primeiro era só para pastor, tiramos isso. Depois era só para homem, tiramos isso. Depois era só para Nova Vida, também tiramos isso. Hoje qualquer pessoa que quiser pode estudar no IBRMEC. E a gente incentiva o máximo possível. E mesmo assim, na última formatura só tinha uma mulher. Então, as irmãs presentes, considerem, não me ouçam a Roberta. Ouça o que ela tem para dizer sobre esse assunto. No mês que vem a gente está abrindo matrículas para uma nova turma do BRMEC. Irmãs, considerem estudar no BRMEC. Eu não vou te dar as razões, vocês acabarão de ouvir todas as razões. Mas considerem estudar conosco no BRMEC a partir do segundo semestre desse ano.